Pois você mencionou essa organização jesuítas algumas vezes. São eles aqueles que sentam no topo dessa pirâmide? Ora, basta se perguntar a quem eles juram lealdade. Afinal, quem está no topo? Quem jura lealdade ou quem recebe o voto de lealdade dos outros? A Ordem dos Jesuítas foi criada com um objetivo, e um objetivo apenas, ou seja, restaurar a estrutura do poder papal, que dominou durante a Idade Média. Esse poder foi perdido por causa da Reforma Protestante. Agora, se eles juram lealdade ao poder papal, que alega possuir infabilidade, bem, e ao se analisar a sua filosofia, veremos que ela não é apenas religiosa, mas também é política. E ela tem despendido muitos recursos a fim de propagar essa filosofia política. Ao analisarmos as guerras religiosas pelo mundo, se analisarmos as estruturas que foram estabelecidas a fim de se atingir essa agenda social, como é propagada por Roma, inclusive na última encíclica do Papa, vemos então que não é apenas uma agenda religiosa, mas constatamos que há também uma agenda política muito clara, que, de acordo com o Papa Francisco, precisa ser administrada pelas Nações Unidas. E o George Bush disse exatamente a mesma coisa em seu discurso sobre a nova ordem mundial, dizendo que as Nações Unidas deveriam ter o poder para tal finalidade. Muito bem, nós temos então essas sociedades secretas e as suas subsidiárias, que sabemos que foram fundadas em algum ponto por alguém. E ao traçarmos o passado delas, vemos que os jesuítas estão bastante envolvidos. Eu acho bom falarmos um pouco sobre eles, porque pode ser que alguém não conheça. Em alguns templos da maçonaria, por exemplo, aqui na América, eles colocam a Bíblia exibida ali na frente. Uma vez que eles exibem a Bíblia, é possível dizer que eles rejeitam a versão do Enoque bíblico e adotam a versão do Enoque de Caim? Nós temos essa pergunta. E você também disse que há também essas referências ao próprio Lúcifer, que significa o portador de luz, que contém essa luz que emana dessas sociedades, que seria o conhecimento secreto delas. Então, como é que tudo isso está conectado? Ao visitarmos o templo maçônico de 33º grau em Washington, encontraremos no altar não apenas a Bíblia, mas encontraremos o Alcorão, o Santaravita, encontraremos escritos judaicos, assim como muitos outros livros sagrados ali naquele altar. Ou seja, o que estão dizendo é que todos eles fazem parte do mosaico. Agora, você pode até mesmo colocar a Bíblia ali no altar, o que não quer dizer que você é leal àquela escritura. Na Cabala, você não lê apenas o que a palavra diz, mas se lê o suposto código na palavra. Para aqueles que nunca ouviram falar disso, o que seria a Cabala? Muito bem. A Cabala é basicamente agnosticismo. É basicamente a mesma coisa que Rosa Cruz. A Cabala volta-se para a mesma ideia de que o homem pode ser endeusado. A Cabala é uma religião mística, que não interpreta as escrituras pelo que elas dizem, mas por meio da numerologia. A numerologia também pode ser remetida lá para a Babilônia. Essas pessoas baseiam-se em datas e também por festas e eventos específicos do calendário. Os números são a norma. Então, a tradição, e não a norma, é a maneira pela qual se interpreta as escrituras. Portanto, simplesmente colocar uma Bíblia no altar não quer dizer que você acredita nas palavras daquela Bíblia, mas significa que você a usa como estrutura para interpretações cabalísticas. Você está dizendo que os maçons e os jesuítas adotam a filosofia da Cabala? Com toda certeza. Tá, então a gente tem esse conceito, essa ideologia gnóstica, que basicamente quer a glorificação deles próprios. Bem, sim e não. O que eles realmente glorificam é a hierarquia. A hierarquia é exaltada acima do populacho. É por isso que no catolicismo romano, como já foi afirmado por vários papas, e recentemente pelo próprio Papa Bento XVI,
foi dito bem claramente que a hierarquia da igreja está acima do populacho. E a divindade é normalmente manifestada nessa hierarquia, a qual é chamada de magistério, composta pelos bispos e o sistema papal no topo de tudo. Acontece que esse sistema teve origem em Babilônia, onde havia o sacerdote e rei babilônico, que exercia o poder absoluto tanto sobre a religião quanto a política. E ele possuía um título, ele tinha poderes específicos, ele era endeusado, e este título era passado ao longo do século. E mais tarde, quando os medo-persas conquistaram a Babilônia, essa linha sacerdotal política religiosa fugiu para Pérgamo. E a partir dali, eventualmente, ele foi passado para os romanos. E o imperador romano adotou o título de Pontífice Maximus, assim como o endeusamento que o título trazia. Mais tarde, este mesmo título foi transferido para o sistema papal. Há muitos escritos na literatura católica que refere-se ao Papa como um outro Deus na Terra. Então, exatamente como tínhamos no sistema babilônico, o imperador romano passou a ser endeusado. E hoje, no sistema católico, temos o mesmo Deus Rei do passado.